Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia! Oh, não sei o que você imagina quando diante de uma expressão seguinte, né? Entrar na presença de Deus. Como que você pensa isso? Entrar na presença de Deus. Aliás, nós oramos e cantamos às vezes isso aí, né? Senhor, quero entrar na tua presença. Ou então, né? Quero entrar lá atrás do véu. Agora, Everton, como que você se sente se eu falar assim para você? Everton, posso entrar na tua presença aqui agora? É esquisito, né? Eu estou na presença dele e estou pedindo para entrar na presença dele, né? Não é uma coisa meio idiota? Zé, posso entrar na tua presença? Olhando a cara dele, falando assim, Zé, posso entrar na tua presença? Já entrou, meu, agora? Bom, então, quem é maior, Deus ou universo? Você é mais modesto. Quem é maior, Deus ou o planeta Terra que nós estamos? Deus. Né? Então, se Deus é maior, como que nós podemos fazer um lugar para Deus morar? Deus está na terra ou é a terra que está dentro de Deus? Quem contém o quê? O maior contém o menor contém o maior. Quem está dentro do quê? Estão pensando, gente? Estão só deixando eu falar de bobeira aqui. Então, Deus, Ele está em todos os lugares, né? Está em todos os lugares. E, na verdade, quando nós queremos falar da presença de Deus, nós queremos falar da manifestação da presença dEle. Então, Ele está em todos os lugares e Ele torna-se manifesta essa presença. Se a gente for um pouco mais sensível, né, a gente pode dizer o seguinte, que a própria vida, nossa própria respiração é uma manifestação da presença de Deus. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, serem renovados esta manhã, né? Não teria ninguém aqui, tudo fulminado. Então, o fato de nós estarmos vivos já é a manifestação da presença de Deus. Mas a gente começa a elevar isso para uma coisa, assim, extraordinária. Então, se a Terra parar de rodar diante do Sol, isso é manifestação da presença de Deus, né? Se tiver aqui uma profecia que o profeta fala assim, diz o Senhor, Deus manifestou a sua presença. Mas se não teve essa manifestação, parece que Deus não estava presente. Eu tenho visto umas expressões seguintes, né? O Espírito Santo não estava na reunião, ou não foi na reunião. A reunião não foi boa. O Espírito Santo de Deus foi embora. É lógico. Eu acho que a gente sabe o que está pretendendo dizer com isso, mas só que estamos falando de maneira errada. Né? Não é o Espírito de Deus vai embora. Se o Espírito de Deus deixar por um instante, né, tudo termina, acaba a vida, ele é a expressão da vida. Então, na reunião não agradou o Espírito Santo, ele não se manifestou de uma maneira como nós esperávamos, tal, mas, né, ele estava presente. Então, a gente vai questionar bastante aqui, preparem os corações bem abertos, né, não precisa aceitar, mas queria que vocês entendessem. A gente vai questionar bastante a questão de entrar na presença de Deus ou coisa assim. Por que usamos essas expressões? Tá? Tudo pronto aí? Equipamento, ainda não? Então, vamos continuar a nossa introdução aqui. Quem já cantou, ou já orou, ou já aprendeu e já ensinou isso, né, que nós temos que entrar na presença de Deus? Quem é que considera, por exemplo, que a devocional, durante o dia,
é o seu momento de estar na presença de Deus. Então, aquela meia hora da manhã, uns 15 minutos, aí sai de casa, bate o carro, não orei hoje, não fui na presença de Deus hoje. Né? Então, nós temos uma vida religiosa muito mais acentuada do que nós imaginamos ou admitimos. Nós olhamos para as pessoas que vão regularmente no culto, na reunião, na missa, infalivelmente, cumprem seus horários e tal, chamamos pessoas de religiosas. Mas nós somos talvez mais religiosos ainda e temos nossas particularidades que nos fazem ser religioso. Então, é por aí que nós vamos andar hoje. Em um certo momento da história, Deus olhou para essa terra aqui e olhou todas as nações. Vamos dizer que houvessem 199 nações no dia que Deus, nesse momento, Deus olhou para cá. Todas as 199 nações seguiam o príncipe desse mundo, serviam a Baal. Serviam ao diabo, né? E aí Deus, então, pensou o seguinte: eu vou criar uma nação, e essa nação vai ser o modelo, vai ser o exemplo às outras 199 nações. Então, a duocentésima nação seria a nação criada por Deus, feita por Deus, para que todas as nações, olhando para ela, a seguissem o seu jeito. Então, e Deus criou, então, a nação de Israel para ser exemplo de todas as nações. O que Deus mirava com a nação de Israel? Todos os homens, todos os hebreus, todos os israelitas deveriam ser sacerdotes. Iam formar, então, uma nação sacerdotal, e, como exemplo, as outras nações também seriam nações de sacerdotes, nações sacerdotais, se seguissem Israel. E, uma vez que todo Israel e todas as nações fossem sacerdote, todos os homens, então, da face da terra também deveriam ser sacerdotes. Agora estamos imaginando um sacerdote, quando a gente imagina aquele sacerdote que põe uma túnica ou põe uma estola e se veste assim. Imaginou todo mundo se vestindo desse jeito, né? Não, nós estamos falando de sacerdote, não dos paramentos sacerdotais, né? Porque não é o paramento que vai fazer sacerdote, mas sacerdote tem uma função que é dupla. Ele serve representando Deus diante dos homens e serve representando o homem diante de Deus. Essa é a função do sacerdote. Como que representa Deus diante dos homens? Então, Deus, quando quer fazer o bem, e Ele sempre quer, Ele quer agir a favor de alguém, Ele age através de uma outra pessoa. Então, Deus quer abençoar o Everton. Então, a maneira de Deus abençoar o Everton, escolheu, não é vir aqui diante do Everton e abençoar o Everton, né? Criar para ele um emprego, criar para ele um dinheiro, né? Vai usar alguém, uma outra pessoa, que vai levar essa bênção para o Everton. E essa pessoa, então, tem uma função sacerdotal, né? Está representando Deus perante o Everton. Então, toda vez que Deus quer agir a favor de alguém, vai usar uma outra pessoa para fazer esse papel. E Deus, então, queria que todos os homens fizessem esse papel. Então, uns para com os outros, cada um representando Deus, né, diante dos outros, todos assim, né? Essa era o propósito de Deus. E, por outro lado, né, representando essa pessoa diante de Deus. Então, a intercessão, ela é uma coisa legítima. Então, eu posso se o meu coração está ligado com Deus, né, ele vai ter um sentimento de Deus a respeito do Everton. O Everton está necessitado de alguma coisa e eu vou falar com Deus, pedir a Deus a favor do Everton, né? Isso é função sacerdotal também. Então, imagine se todos os homens na face da terra fossem assim, né? Um a favor do outro, né? Todos a favor de Deus. Era isso que Deus pretendia com a criação do Estado, a nação de Israel.
e que nada mais é do que pretendia também com Adão, com Noé e com outros que vieram lá, né? Bom, aí a nação de Israel, ela tornou-se essa nação sacerdotal? Não, depois de formada, saiu do Egito, no primeiro oportunidade, ela saiu desse propósito, né? No dia do dia do casamento, aquele encontro da nação de Israel, lá no Monte Sinai, depois do Egito, seria como o casamento de Deus com o seu povo. No dia do casamento, né, Moisés subiu ao monte lá para pegar a certidão de casamento e mostrar para o povo. Nesses dias, o povo se corrompeu, criou um bezerro de ouro, né, e com isso mostrou então que estavam despreparados para serem uma nação sacerdotal. Eles estavam servindo outros deuses, criando os deuses para si, igual às outras nações, igual às 199 nações que tinham. Então, esse ministério, ele é reduzido apenas a uma das tribos, a tribo de Levi. Esses levitas, nesse dia aí, Moisés falou assim, quem é com o Senhor que fique aqui? E os levitas se juntaram lá de Moisés. Aí Moisés falou assim, olha, então cada um pegue a sua espada e mate os seus irmãos aí, né? E eles, sem dúvida, sem titubear, pegaram a espada e mataram 3.000 hebreus, aquele dia desses 3.000 que haviam seguido o bezerro de ouro, né? E também, quando eles saíram do Egito, todos os primogênitos do Egito, a última praga do Egito, foram mortos, né? Menos os primogênitos dos hebreus, porque o primogênito dos hebreus pertenciam ao Senhor, e eles mostraram isso tendo sangue na porta da casa de cada hebreu. Então, todo primogênito pertencia ao Senhor. Aí Deus escolhe a tribo de Levi para servir no lugar dos primogênitos de todo Israel. Então, tudo aquilo que era para ser um plano para todo Israel, fica reduzido à tribo de Levi. Levi, então, deveria ser aquele grupo de sacerdotes que iriam representar Deus diante do povo e representar o povo diante de Deus. O que era para ser para toda nação ficou reduzido à tribo de Levi. E foi também construído um tabernáculo, em torno do qual se dava todo o trabalho sacerdotal. E tinha o seu ponto culminante, que havia lá um sumo sacerdote, que era os descendentes de Arão, os filhos de Arão. Esse sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar mais santo que tinha no tabernáculo, chamado Santos dos Santos, lá só uma vez por ano que ele podia entrar lá, que era o dia da expiação. Nesse dia ele fazia sacrifício por si e pelo povo e entrava lá no Santos dos Santos. E o fato de ele sair vivo, sair inteiro de lá, era uma evidência de que Deus havia aceitado o sacrifício e tanto ele como o povo estavam agora renovados e sem pecados diante de Deus. Aqui nós vemos um esboço bem simples do que seria o tabernáculo. Todo o holocausto, toda a queima, né, todo o sacrifício era feito a céu aberto, aqui no altar do holocausto. Depois tinha um lugar mais aqui interior, que era o Santos dos Santos. Esse lugar aqui, somente os sacerdotes podiam entrar. Aqui circulavam todo o povo, aqui só o sacerdote podia entrar. E depois do santo lugar, havia ainda o Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado, que só o sumo sacerdote entrava no dia de expiação, uma vez por ano, nesse interior. E entre o santo lugar e o Santo dos Santos, havia uma cortina, né, que ocultava o que tinha no Santo dos Santos. O que tinha no Santos dos Santos, especialmente, era o altar e uma arca da aliança sobre ele. Essa arca da aliança, ela tinha
3 objetos lá. Esses objetos eram um cajado de Arão que reflorescera. Num certo momento, lá em Israel, o pessoal duvidou do sacerdócio de Arão, e Deus falou para Moisés, para cada uma das tribos trazer seu cajado aqui. E aquela que amanhecer florescida, esse tem escolhido para ser o sacerdote, né? E das 12 tribos, só o representante da tribo de Levi, só de Arão, é que floresceu. Floresceu e produziu fruto ainda. Era um cajado de amendoeira. Tinha também dentro da Arca da Aliança uma porção do maná que eles haviam colhido no deserto. E também a tábua dos 10 mandamentos. Moisés quebrou a primeira, a segunda, Deus deu uma segunda tábua para ele, e isso aí tudo foi colocado dentro da arca, que foi colocado dentro do Santo dos Santos, lá no tabernáculo. E o que simbolizava essas coisas dentro da Arca da Aliança? Bom, a Arca da Aliança tinha um nome, né? Arca da Aliança. Hoje, quando nós casamos, nós fazemos uma aliança com o nosso cônjuge, e essa aliança é representada por um anel, certo? Então, no casamento de Deus com o povo é representado por essa arca, e dentro dessa arca tinha lá esses 3 elementos, então, que representavam a ressurreição, mais o pão do céu e mais a vontade de Deus. Então, todos eles representavam Jesus. Quem que estava dentro da arca lá? Era o símbolo de Jesus. Dentro dos Santos dos Santos, Jesus é que estava lá. Só um parênteses, quando a arca foi levada para o templo, houve um templo lá em Jerusalém que sucedeu o tabernáculo, nem o maná, nem a vara de Arão estavam mais neles, ficaram só os 10 mandamentos. Né? Acho que uma coisa que você pode imaginar é igual aquelas virtudes teologais que fala lá em Coríntios 13, né? A fé, a esperança e o amor. Vai chegar um momento que a fé e a esperança não serão mais necessários, já teremos alcançado aquilo que era esperado, né? Que se acreditava. Então, deixa de ser necessário. Mas o amor continua. Então, aí o maná e a vara de Arão não tem mais, mas a vontade de Deus é uma coisa que fica para sempre. Né? Ok, gente? Se alguém tiver alguma pergunta assim, inadiável, pode fazê-la. Bom, aí nós temos, então, a ascensão, né, do sacerdócio levítico, que vai ter o seu auge no período do reinado lá em Israel. Então, Israel entrou na terra, ficou um tempo lá sob juízes, né? A arca ficou andando em vários lugares, inclusive ficou com os filisteus uma época. Depois vem Davi, e Davi se propõe a construir o templo, e Salomão, seu filho, constrói o templo. Né? Então, no reinado de Salomão, assim, há o ápice do sacerdócio levítico. Né? Então, imagine que em Jerusalém é uma grande cidade, mas não se compara com as grandes cidades de hoje, nem com as médias. Né? Com certeza, Jerusalém não era uma Sorocaba que tenha 600 mil habitantes. Em torno do templo lá, havia 38 mil levitas da idade de 20 a 50 anos, ou seja, em atividade. Né? 38 mil. Desses 38 mil, 24 mil participaram da construção do templo. Foram lá mão de obra para a construção do templo. 6 mil eram oficiais, chefes, né? E juízes. Os outros 4 mil eram cantores e outros 4 mil os porteiros. A gente pensa que porteiro é aquele que fica na porta, né? Porteiro lá é um pouco diferente, ele era a segurança, era a polícia do templo. Então, ele cuidava de toda a segurança do templo. Depois que terminou a construção, esses 24 mil que trabalharam na construção, eles foram absorvidos nessas outras atividades que sobraram. Evidentemente que os
38 mil não moravam, não precisavam morar em Jerusalém. Eles cumpriam lá seus turnos, né? Então, tem escalas diferentes na Bíblia. Tinha gente que prestava um mês de serviço por ano, outros prestavam turnos diários, né? De manhã, à tarde, à noite ou de madrugada, e assim por diante. Mas era um lugar que funcionava 24 horas. Imagine hoje uma empresa com 38 mil funcionários numa cidade, né? O que acontece? Toda a economia da cidade gira em torno disso, porque são eles que consomem, compram, comercializam, tal, né? Então, era algo significativo o que o templo representava para Jerusalém. E além do que, eles detinham ainda o poder legislativo, porque eles interpretavam a lei, né? A gente vai ver lá quantas vezes pessoas chegavam para Jesus, lá os intérpretes da lei, e perguntavam a Jesus a respeito das coisas, né? Os doutores da lei. Então, é certo que tinha os mandamentos, tinha toda a lei de Deus, mas também eles interpretavam essa lei. E aí, né? É certo o Senhor repudiar a mulher por qualquer motivo? Eram dúvidas que eles tinham, e debatendo, tudo mais tal. E isso, as interpretações que eles tinham, também foi causando divisões entre eles, né? Então, havia vários segmentos lá entre eles. Eles faziam parte do judiciário, eles julgavam, né? Aqueles 70 anciões que Moisés havia escolhido no deserto, aquela cátedra ela ficou permanente. Eles foram seguindo, então o sinédrio que nós ouvimos falar lá no tempo de Jesus, ela tem origem naqueles 70 anciões que Moisés havia ordenado no deserto. E eles que julgavam, faziam julgamento. Então, o poder judiciário estava na mão dos levitas também. E, obviamente, a segurança, né? Então, eles podiam executar também a sentença que eles haviam promulgado. Por isso, tinha lá os porteiros, né? Segurança. Então, tem muitos filmes, a gente vê por aí, um erro assim, histórico, você vê soldado romano prendendo Jesus. Né? Soldado romano com aquele capacete clássico, lá, aquelas penas em cima, tal, né? Não foram os soldados romanos que prenderam Jesus, foi essa segurança que esses policiais do templo que prenderam Jesus. Depois, né, na sexta-feira, ele foi entregue aos romanos, mas quem foi lá buscar Jesus no jardim do Getsemane, lá no horto, lá, foram os seguranças do templo. Foram né? Aquele que Pedro cortou a orelha era um soldado desses aqui, era um policial desse aqui. Tá? Essa visão aí é como um sacerdote que está no santo lugar e está para entrar no Santo dos Santos. Né? Aqui, no caso, tem uma cortina que não está aparecendo aí, e aquilo que a gente vê aparecendo no alto lá são asas do querubim, que estão lá no Santo dos Santos do templo. E lá no centro tem o altar com a arca, com 2 varais, a arca era para carregar nas costas, né? Então, esse é o lugar santíssimo. E tinha ali, né, na frente, entre essas 2 colunas aí, tinha uma cortina que fechava isso, um véu que fechava isso aí. Então, quando se observava de fora, o lugar para o Santo dos Santos era um lugar aberto. Se espiava assim, se podia enxergar lá. E só o sacerdote entrava lá. Mas no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e não tinha como ver o que tinha lá, porque tinha essa cortina aí que fechava ele.
Zacarias, o pai de João Batista, ele estava nesse espaço aqui do Santo dos Santos, ministrando ao Senhor, quando teve a visão da revelação do nascimento de João Batista, o seu filho. Muitas pessoas às vezes pensam que o Zacarias tinha tido essa visão lá no interior, no Santos dos Santos. Não, Zacarias não era sumo sacerdote, ele era um sacerdote que cumpria o seu turno, né? Turno de Abias. Então, ele estava nesse ambiente anterior aqui, quando ele teve a visão. E demorou-se para sair de lá, até o pessoal ficou assim, né, maravilhado por causa disso. Então, prosseguindo. Em detalhes, a arca, né? Tirando a tampa dela, só tinha lá os 10 mandamentos. Uma visão externa do templo. O templo mesmo, lá em Jerusalém, uma área pequena, né? E o redor dele tem um lugar majestoso. Esse aqui é o altar, onde fazem os sacrifícios. E esse espaço aqui é um espaço interno, onde provavelmente estavam colocados ali aquelas barraquinhas, né? Onde o pessoal vendia animais, onde trocavam-se moedas, onde que Jesus confrontou os sacerdotes aí. Obrigado, Nimir. Então, esse é o templo lá de Jerusalém. O sacerdócio levítico, depois que conheceu esse apogeu todo, na época de Salomão, ele entrou em decadência, né? Os filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, eles dividiram o reino. Então, Jeroboão ficou com o norte com 10 tribos e Roboão ficou ao sul com 2 tribos. O norte ficou conhecido como Israel e o sul como Judá. Logo em seguida, acho que 200 anos depois, as tribos do norte foi invadida pela Síria e, passado algum tempo depois, mais 500 anos, Judá é invadido por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sofre a deportação para a Babilônia de todos os judeus. O templo é saqueado e destruído, e a Arca da Aliança desaparece nesse momento. Aí, passa algumas décadas depois, a Babilônia cai, acho que sobe o Império Medo-Persa, e o rei autoriza que Jerusalém seja reconstruída e o templo também. E Zorobabel, em companhia com Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias, tal, é um período da reconstrução desse templo. E quando eles acabam o templo, eles ficam assim muito chateados, aborrecidos, porque quem lembrava do primeiro templo via aquele segundo templo uma coisa muito singela, não tinha nada lá, né? É um templo muito humilde comparado com o primeiro. Mas, alguns séculos depois, sobre o Império Romano, Herodes, que foi designado para administrar lá a região, ele quer ganhar a simpatia dos judeus e reforma esse templo. E faz uma coisa esplendorosa, né? Então, faz uma terraplanagem, assim, tipo Alphaville, né? Corta o Monte Moriá, faz muro de arrimo, né? As pedras que sustentam o muro de arrimo mediam 13 metros de comprimento por 3 de altura. Então, aqui caberia uma pedra e meia. Né? Imagine um tijolo desse tamanho, 13 metros de comprimento, mais ou menos desse ventilador aqui até lá, com 3 metros de altura, mais ou menos do ventilador, um pouco acima do ventilador, até o chão. E Herodes ainda tinha um capricho seguinte, ele pegava o canto da pedra e talhava, para não ficar aquele canto vivo, então ficava moldurado. Então, quando os discípulos falam para Jesus, ó Senhor, que pedras! Realmente, que pedras, né? São coisas grandes. E o pessoal tinha orgulho, então Herodes ficou bem na fita, que tinha aquele templo lá que era esplendoroso. Bom, qual que era o problema? Tinha tudo lá, muito bonito, né? Só que o Santos dos Santos estava completamente vazio. Por quê? Não tinha, eles podiam fazer todas as coisas lá, mas e a Arca da Aliança? E o que tinha dentro dela? Não é possível, né?
Hoje diz que tem um instituto lá em Israel chamado Instituto do Templo, que eles têm o templo pronto para ser erguido outra vez, né? Os pré-moldados, eles trabalharam lá, isso a gente tem a oportunidade de ver, eles construindo todos os utensílios do templo, os vasos, tudo mais, tudo pronto, os candelabros, tudo prontinho. Mas como que vai fazer a arca outra vez? E como que vai, né, achar o importante, né, os mandamentos para colocar dentro da arca? Então, era um santos dos santos vazio. Nesse período, depois de Zorobabel e a turma dele, nesse momento, quando Israel volta para sua terra, há de fato um grande envolvimento, e é o único lugar que dá indício de que eles tenham uma vez tentado observar o ano do jubileu. É nessa época. Né, despediram as mulheres estrangeiras, pararam com a usura de emprestar juros para os irmãos, mas estava um movimento realmente. Mas depois entrou em decadência outra vez, decadência cada vez maior. Então, especialmente a Bíblia dos protestantes, ela para em Malaquias e começa em Mateus. Ele não coloca ali os livros históricos de Macabeus, por exemplo, que abrange a descrição do que aconteceu nesse período. Então, há um silêncio profético de Deus de 400 anos, de Malaquias até Mateus. Né? Deus deixa as coisas acontecerem lá. Só que o trabalho lá do religioso, ele continua muito ativo. E com detalhe, aquilo que era para ser um símbolo, ele se torna um simulacro. O que é um simulacro? Então, imagine que alguém tem uma foto de uma pessoa, né? E ela gostava muito dessa pessoa. E essa pessoa morreu, viajou, partiu, nunca mais viu a pessoa, mas vê a foto da pessoa. Né? Chega um certo momento, começa a acreditar que aquela foto é a pessoa. Né? Então, aquilo que era um símbolo passou a ser um simulacro. Então, ele conversa com a foto, ele beija a foto, ele faz tudo, né? Coisa assim, é um simulacro. E o que aconteceu com toda a questão dos judeus foi isso aí. Tudo aquilo que era símbolo, tudo que simbolizava, passou a ter um valor em si. Né? Virou um simulacro. E mais, né? O simulacro se volta contra o simbolizado. Ele passa a ser mais forte que o simbolizado. Imagine que um dia essa pessoa tem essa fotografia, que ela passou anos se relacionando com a fotografia. Né? Não tem gente que fala com animais, com plantas, tal, né? Gente que fala com foto também, né? Então fala com a foto responde, tudo mais, tal. E um dia a verdadeira pessoa que essa foto representa aparece na casa dela. Obviamente, né? Com as marcas dos anos, né? Talvez não esteja mais dando jeito. Não, você não é essa pessoa. Eu quero ficar. Despreza a pessoa para ficar com a foto. Então, o que aconteceu foi isso aí. O símbolo tornou-se mais forte que o simbolizado. Então, quando Jesus, que era tudo para que tudo aquilo que a religião judaica apontava, quando ele apareceu, ele foi desprezado exatamente, mais fortemente, por essas pessoas. Ele se distanciado tanto, que não tinha mais condição de receber o próprio Jesus, com quem eles haviam, na verdade, se relacionado o tempo todo, ou deveriam ter se relacionado o tempo todo. Nessa decadência sacerdócio levítico, vamos na próxima. A gente vai encontrar esse auge desse debate aí, quando Jesus, que ele é a realidade dos santos, aquela arca que estava lá, aquela arca que foi colocada o maná, a vara de Araão, foi colocado os 10 mandamentos lá, aquilo é apenas a foto, a representação de Jesus. Agora, quando Jesus, que é a realidade disso, né, dos santos, aparece lá na casa, que deveria ser chamada casa de oração para todos os povos, ele tem um embate, então, com Anás. Anás, que, na verdade, era o sumo sacerdote do covil de salteadores e ladrões.
né? Então, eles tinham transformado a casa de Deus, o templo de Deus, num covil de salteadores e de ladrões. E quem era o principal chefe da quadrilha lá? O sumo sacerdote. Então, o poder em si, imagina, né? Aquele sacerdote tinha uma influência grande. Aquilo que ele falava influenciava o povo. Então, todos os governantes que tinham lá queriam ter amizade com ele. Ele interpretava a lei e falava, olha, você está em pecado, você vai para o inferno, você vai ser apedrejado, você vai ser condenado. Então, todo mundo temia esse homem. E aí, chega nesse dia, então, que Jesus, né, que não é um rompante de Jesus, ele chega lá, fica nervoso e destrói tudo, lá não. Jesus observa aquilo, vai para Betânia, volta no dia seguinte, né, olha que lá novamente, faz um chicote, mas chicote você não faz assim, né, em 2 minutos. Lá trançando o chicote, e depois ele parte para cima, né, derrubando a mesa dos cambistas, soltando os animais, tal, aquela confusão toda lá, e aí então tem essa declaração aí. Ele fala quem é a casa do pai e fala quem é Anás, né? Bom, cria-se naquele momento, naquela semana, que é a última semana de Jesus, um tumulto danado, né? Imagine que nunca ninguém ousaria fazer uma coisa dessa. Entrar lá em volta do templo, derrubando, soltando animais. Imagina, né? Bezerrinho correndo, ovelha correndo, né? Pomba voando, moedas espalhadas pelo chão e tal. Agora, se fosse um louco, se fosse alguém que tivesse feito alguma coisa, qual que era a saída mais clara, a reação mais clara e evidente que se teria, né? A polícia estava lá. Os mesmos que foram prender Jesus na quinta-feira, estavam lá também na quarta-feira. E ninguém fez nada. Ninguém fez nada porque isso era verdade. Contudo, né, o Evangelho, lógico, vai mostrar o que aconteceu com Jesus. Jesus vai ter o lava-pés, vai ter a Santa Ceia, vai sair lá para o horto da Montes Oliveiras para orar e tal. Mas o que estava acontecendo do outro lado? Dá para imaginar. Anás, Caifás, o sogro dele, estavam tremendamente preocupados porque agora alguém falou a verdade. Todo mundo sabia que tinha rolo lá, mas ninguém falava a verdade. Imagina você que para montar uma barraquinha lá para vender ovelha, vender pomba, qualquer pessoa que podia fazer isso? Quem que dava autorização para a pessoa montar a barraquinha no ponto legal lá? Na porta de entrada, o pessoal que vinha do norte lá. Né? A máfia, né? A quadrilha de Anás e Caifás tinha que autorizar isso, ou os amigos dele. E, com certeza, né, para receber essa autorização, receber o alvará de funcionamento lá, tinha alguma coisa por fora, né? Um cafezinho, um quebra-galho, né? Para sair logo o alvará e tal. Tudo isso já acontecia naquela época. Tanto é que as 30 moedas que paga Judas para a traição de Jesus, ela não volta para os cofres, porque ela nunca esteve no cofre. Ela era parte do caixa 2. Então, como vamos gastar dinheiro, tá? Vamos ter que pegar esse homem. Então, enquanto Jesus estava sofrendo, né, a pré-paixão dele, os sacerdotes estavam tramando como que ia responder àquela atitude violenta, aquela denúncia clara que Jesus havia feito. E eles decidem, então, crucificar Jesus. Então, eles tomam a decisão de crucificar Jesus, eliminar Jesus, tirar Jesus do caminho, e, para isso, fazem julgamento que não tem nada a ver com o julgamento oficial. Eles vão, capturam Jesus na quinta-feira à noite, de ser bem noite já, levam ele lá para a casa de Anás, de Caifás e Anás, fazem um julgamento sumário, porque a sentença já tinha antes do julgamento, na verdade, não reúne o sinédrio, julgamento se faz de madrugada, então é um julgamento legal, propõe e define que Jesus vai morrer. Aí então, eles não podem matar Jesus, e entregam então para os romanos, né, usar a mão do gato para fazer aquilo que eles queriam que fizesse. Agora, imagina você, lá na multidão, Pilatos meio perdido, né, sonolento, sexta-feira de manhã, foram acordar ele, a multidão toda gritando em frente ao palácio lá.
apresentando Jesus que ele nunca ouviu falar que tivesse feito alguma coisa ruim. Agora, digno de morte pelos seus crimes. E quem está pedindo a sentença de morte para Jesus? Os sumos sacerdotes, os amigos, assessores, tal. Quer dizer, aquela pessoa que entrava no Santo dos Santos e saía vivo de lá e trazia o perdão para si e para todas as nações, é dele que está partindo a ordem, ao pedido de crucificação de Jesus. Quem é que ia se colocar contra esse homem? Esse homem era um santo. Imagina, ele entrava no Santo dos Santos e saía vivo. Era a evidência de que ele não tinha pecado, ele era o cara. Ele tinha autoridade, né? E além do que, você está na multidão lá, do teu lado tem o policial do templo, vendo o que você está falando, né? Então, tudo isso aí conspirou para a morte de Jesus, para levar ao final a morte de Jesus. Então, quem fala que foram os romanos que mataram Jesus, os romanos só fez o serviço, né? Mas quem matou Jesus foram os judeus, e especialmente os judeus religiosos. Bom, mas então eles levam Jesus para a crucificação. E aí acontece o que durante a crucificação? Que é uma coisa mais... É um versículo nos 3 evangelhos sinóticos que fala isso aí, né? O rasgamento do véu. Como que o véu se rasgou? De cima a embaixo, para mostrar que era Deus, estava rasgando de cima, Deus estava rasgando aquele véu, né? Então, imagina, Jesus vai lá e denuncia a farsa dos sacerdotes. Os sacerdotes respondem com a crucificação de Jesus. E agora Deus responde rasgando o véu, né? E o que aparece atrás do véu? Oh, a arca, cheia de glória do Senhor, a nuvem de glória está lá sobre a arca. Era isso que eles viram? Nada, vazio. É por isso que Caifás podia entrar e sair, e qualquer faxineiro podia fazer isso lá, que não acontecia nada, né? Há 400 anos que a chave geral estava desligada. Então você vai lá, bota a mão no fio desencapado lá, e tranquilo, né? Não foi o Anhanguera que pôs fogo no álcool? Foi ele? Diante dos índios? Poxa, gente, já faz tempo que estudei isso, vocês são mais novos aí, né? Então, o dia que Anhanguera botou fogo no álcool, a pessoa está botando fogo na água, e ficaram assim, né? Oh, né? Mas aquilo não era água, era álcool. Se fosse uma Anhanguera botar fogo na água, ver se acontecia, né? Então, aqueles que entravam no Santo Santo e saíam de lá, saíam impunes, porque não tinha nada, Deus não estava mais comprometido com aquilo lá, né? Deus foi deixando, se foram tomando conta, Deus foi deixando, e chegou naquele ponto lá, né, que chegou. Então, quando o véu é rasgado, agora é denunciado tudo isso daí. Evidentemente, aqui é aquele ponto inicial que eu estava dizendo, que, né, sempre foi falado assim, o véu rasgou, agora nós temos acesso diante de Deus. Eu não quero desmanchar essa interpretação, mas foi rasgado um véu que não tinha ninguém lá dentro, não tinha nada lá dentro, né? Então, o que eu quero entrar num lugar que não tem nada? Por outro lado, o que isso aí também pode dizer, né? Além de dizer que não tem nada, pode dizer o seguinte, ó, Deus mudou de endereço. Deus não está mais aqui. Onde que estaria Deus? Então, isso foi a pá de cal no ministério levítico. O véu rasgado mostra que o Santo dos Santos está vazio. O segredo de Anás ficou desvelado, né? Ele foi agora, caiu a máscara. Deus mudou o endereço. Anás e seus filhos jamais serão sacerdotes. Nem antes já era, né? Era uma farsa que estavam fazendo, e nem depois. Eu sempre ficava indagando o seguinte, por que Anás, e mesmo Caifás também,
por que se eles praticavam isso, entravam, sei lá, sendo tão odiosos, tão assim, horríveis, nunca acontecia nada com eles? Os filhos de Arão, que são aqueles imediatos ao primeiro sumo sacerdote, eles fizeram menos que isso. Eles pegaram fogo, puseram fogo particular no incensário deles e foram levar para o Senhor, foram fulminados por causa disso. E o Anás fazia coisa muito pior e não acontecia nada, né? A diferença é simples, né? Os filhos de Arão botaram a mão numa energia que estava viva, um fio vivo. E eles ali não arqueia nada, né? Então, acabou-se o sacerdócio levítico, tá? Vamos fazer a nossa pausa, mas antes, Hebreus capítulo 4, versículo 14, até Hebreus mesmo, capítulo 10, versículo 25. É um pequeno trecho da palavra, tá? E a gente vai fazer o seguinte, antes do cafezinho. Nós vamos reunir aqui em grupinhos de 5, em pé e bem pertinho um do outro, nessa sala aqui mesmo, tá? E nós vamos ler esse trecho, e o grupinho que for terminando pode sair para o café, tá? Ao toque do sino, voltamos para cá. Então, quanto mais rápido se organizarem, mais rápido lerem, mais rápido são liberados para o café, tá? Bem juntinhos, então. Começa no 4:14, vai até o 10:25. Todos os versículos. São 131 versículos, gente. A gente consegue ler 10 versículos por minuto, hein? Essa é a minha velocidade para ler com atenção.